A liberação de energia ocorre de forma instantânea, é tão rápido que nem pode ser imaginado. Eu sou o JP e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E neste vídeo vamos estar falando sobre todos os processos que desencadeiam a explosão de uma bomba atômica. Desde o primeiro átomo que é desintegrado, até o que acontece anos depois da explosão. Mas antes gostaria apenas de pedir que, se possível, deixem um gostei neste vídeo, compartilhe ele nas redes sociais e se você ainda não é inscrito, convido você a estar se inscrevendo e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. A energia necessária para elevar a temperatura da água se chama caloria. Para elevar a temperatura de 1 kg de água a 1 grau Celsius precisa fornecer 1 quilocaloria de energia. Em aproximadamente 1 milionésimo de segundo, uma bomba atômica projetada para ter a potência de 1 megaton consegue liberar tanta energia que é capaz de ferver instantaneamente 10.000 toneladas de água. Precisaria de 1 milhão de toneladas de TNT para provocar uma explosão que liberasse tanta energia assim. Aqui estamos falando de uma bomba de 1 megaton, que é considerada bem modesta, perto de arsenais nucleares que vão de 50 a 100 megatons. A explosão da bomba atômica ocorre de forma muito rápida e o que acontece após a explosão é resultado de toda uma reação em cadeia. E os efeitos mais destruidores de uma explosão nuclear só ocorrem após se passar alguns segundos. A uma altitude de 2.000 metros acontece o instante zero. Este é o exato momento em que a bomba atômica começa o processo de explosão. Nesse instante, o primeiro núcleo de urânio irá sofrer a fissão nuclear. Vale destacar que, além da fissão nuclear, também existe um processo chamado fusão nuclear, que também é utilizado para acionar bombas nucleares. A fusão nuclear se designa para acionar bombas de hidrogênio, ou bombas H. Já a fissão nuclear é utilizada em bombas atômicas ou bombas A. Enquanto que na fissão nuclear, o átomo de urânio é bombardeado por uma partícula para se desintegrar e liberar outras partículas para que atinjam outros átomos de urânio. A fusão nuclear consiste em fazer com que dois átomos de hidrogênio se choquem para formar átomos mais pesados, e a partir disto ocorra a liberação de grande quantidade de energia e calor. Porém, neste vídeo, vamos focar na fissão nuclear. Quando isto ocorre, o átomo de urânio é desintegrado em partículas que possuem massas de valores aproximadamente iguais. Neste processo são liberados alguns nêutrons, geralmente 2 ou 3. Estes nêutrons liberados atingem seus átomos vizinhos, fazendo com que o processo de fissão nuclear se repita, e em questão de uma fração de milionésimo de segundo, ou seja, não dá nem tempo de piscar. O processo provoca uma reação em cadeia, provocando a liberação de energia em quantidade altíssima, fazendo com que a bomba se torne uma massa gasosa, com temperatura de milhões de graus Celsius e uma enorme pressão equivalente a milhões de atmosferas. Pouquíssimo tempo após a fissão do primeiro núcleo do átomo de urânio, a massa de gás que se formou começa a se expandir, ficando cada vez maior. Durante este processo, essa massa de gás emite uma quantidade elevadíssima de raios-x e raios ultravioleta. A atmosfera absorve a carga de raios-x que está sendo emitida e devolve essa radiação em forma de raios ultravioleta, infravermelho e luz visível. Ao emitir essa quantidade de radiação, provoca um clarão imenso. Este é o momento do relâmpago inicial e pode cegar todos que estiverem a dezenas de quilômetros olhando para ele neste momento, devido à sua forte luminosidade. O efeito seria como se de repente surgisse uma bola de gás, porém centenas de vezes mais luminosa que o Sol. Esta bola de gás continua expandindo, e no momento em que a atmosfera absorve toda essa energia liberada inicialmente, a bola de gás já está com cerca de 150 metros de diâmetro, e o tempo desde a primeira fissão até a formação desta grande massa luminosa é de 0,001 segundo, um tempo tão breve que seria praticamente impossível qualquer reação de defesa para quem estivesse por perto. Após esta liberação de energia, em forma de radiação, a bola luminosa começa a adquirir uma nova aparência, ainda mais perigosa. Além de toda essa massa luminosa, todo o ar que estiver contido ao redor se transforma em uma bola de fogo, se tornando uma arma de destruição térmica. Conforme esta bola de fogo se expande, ela representa o perigo de incendiar todos os materiais inflamáveis em um raio de 4,5 km.
As pessoas que estiverem a uma distância de até 13 km podem sofrer queimaduras de terceiro grau, a 16 km queimaduras de segundo grau e a 22 km de primeiro grau. Durante isto, o ar que está próximo à bola de fogo acaba sendo comprimido, devido ao crescimento instantâneo após o início da explosão. Este ar logo em seguida se torna uma onda de choque, que começa a se propagar em velocidade supersônica. A próxima etapa devastadora da bomba atômica é o resultado de uma sobrepressão provocada pela bomba e a onda de choque. Neste instante, passaram-se apenas 6 segundos desde a primeira fissão, e é quando a onda de choque atinge o solo e produz a devastação mecânica, que é provocada pela forte compressão do ar que está sob o solo. A sobrepressão acontece porque a onda de choque provocada pela bomba atômica se sobrepõe ao ar que está com uma pressão ambiente. A alguns quilômetros do centro deste impacto, entre a bomba e o solo, a sobrepressão pode chegar a 2 atmosferas, que é o dobro da pressão normal sobre o solo terrestre. O impacto dessa sobrepressão pode causar sérios riscos, principalmente perda de audição ou até mesmo tontura no instante do impacto, já que o ouvido humano é capaz de suportar até 0,002 atmosferas, provocados por sobrepressão. Mais próximo ao centro, pode ser ainda mais perigoso se houver maior pressão, com valores de 3 ou 4 atmosferas. Isto porque uma pressão de 4 atmosferas representa risco de vida para 50% das pessoas, e valores acima de 4 atmosferas representa perigo para aproximadamente 99% das pessoas. Neste caso, dependendo do quão próximo as pessoas estiverem do centro deste contato inicial da bomba com o solo e de quanto for a pressão, pode ser fatal para muitos. A onda de choque começa a se propagar rapidamente pelo solo, seguida pelo ar que é impelido e se desloca, provocando um efeito chamado de vento da explosão. Esse fenômeno é extremamente perigoso e provoca um turbilhão equivalente a um furacão com ventos de 300 a 400 km por hora. Após este aumento repentino de pressão no centro, a pressão atmosférica cai novamente para seu valor normal e também pode acontecer de adquirir um valor negativo, caindo para abaixo de seu valor normal, dando lugar ao centro ciclonal. Isto ocorre devido ao vazio relativo que se forma por conta do ar que sai do centro da explosão em direção para os seus arredores. A esfera de fogo começa a adquirir novamente outro aspecto. Conforme vai resfriando, ela também vai se retraindo, formando uma bolha gigante. Por ela ser mais quente do que o ar presente e mais leve, esta bolha recém-formada com sua densidade menor começa a ser impelida para cima. Conforme sobe, vai deixando um rastro vazio, que é preenchido pelo ar em volta, provocando turbulências na região durante este processo. O ar que havia sido deslocado para fora da explosão começa a fazer o sentido inverso e volta em direção ao centro, devido ao espaço formado quando a esfera de fogo, ao resfriar, começou a subir. E o que se vê após isto é o efeito causado pela onda de choque liberada a partir do centro da explosão. Esta onda destrói as construções que lhe opõem resistência, como prédios e outros edifícios. As estruturas que sofrem menos estragos são aquelas que oferecem menor resistência ao efeito, como por exemplo pontes e prédios de aço. A área devastada atingida é de 3 km e fica toda encoberta por uma nuvem de poeira com destruição quase total de todo o território. A 4,5 km de distância do ponto central da explosão, muitas das pessoas que foram expostas aos efeitos da sobrepressão provocada sofrem o rompimento dos tímpanos. A 12 km do centro, os estragos causados pelos efeitos ainda são grandes. A 25 km, a explosão provoca a destruição de portas e janelas, apenas com o seu impacto, e seus efeitos podem ser sentidos a 50 km de distância com alguns danos que podem ser considerados pequenos. Vejam que tudo isto ocorreu em questão de segundos. Após 2 minutos, o que se pode ver é algo como o formato de cogumelo, que se estende desde o solo a 12 km de altitude. A formação deste cogumelo começa mais precisamente a 30 segundos depois da primeira fissão. Agora, o que antes era uma esfera brilhante e em seguida passou a ser uma esfera de fogo, é tudo o que restou da explosão, contendo grande quantidade de poeira, juntamente com material proveniente do urânio que sofreu a fissão nuclear. A 12 km, existem ventos que circulam com grande velocidade de forma natural. E quando este vento entra em contato com o topo do cogumelo formado pela explosão,
começa a dispersar as partículas ali presentes pela atmosfera. Ao ocorrer isto, essas partículas podem subir para camadas ainda mais altas da atmosfera e circular por todo o planeta. E esta é a última etapa dos efeitos provocados pela bomba atômica. Como entre estas partículas dispersas contém material radioativo, este material contamina toda essa poeira gerada e envolvida no cogumelo. Algum tempo depois, em contato com a atmosfera e espalhada para diversos locais, este material radioativo começa a se precipitar no solo, em superfícies e ser inalada durante a respiração, e isto pode ser prejudicial para a vida dependendo da quantidade de radiação precipitada. E este efeito ele pode se estender por anos e pode ocorrer em qualquer lugar do planeta, independentemente da distância em relação à explosão da bomba atômica. Os efeitos provocados pela explosão de uma bomba atômica são devastadores, porém existem coisas que podem ser feitas para minimizar estes efeitos e podem ajudar até mesmo a salvar vidas. Se cobrir com um lençol, por exemplo, após a explosão, pode ajudar porque mesmo que o lençol pegue fogo, os danos provocados por queimaduras serão bem menores do que a exposição direta à radiação da explosão. Algo também que ajuda muito a evitar ou minimizar os efeitos da explosão é estar utilizando roupas o mais claro possível, pois quanto mais claras forem estas roupas, menos calor elas irão absorver, o que fará com que elas demorem mais tempo para esquentarem e pegar fogo. E como tudo ocorre em tão pouco tempo, os milissegundos decorrentes podem ser cruciais para salvar o máximo de vidas possível. E este foi o nosso vídeo falando sobre os efeitos provocados pela explosão de uma bomba atômica. Muito obrigado por terem assistido e um grande abraço a todos.